Hoje quero tratar com você como lidar com as pressões da vida, como lidar com as pressões do ministério, como lidar com as pressões da liderança. Vivemos aí num mundo tão tensionado, tão complicado, tão difícil. Como lidar nesse tempo de tanta angústia e tanta dor? Deus tem me dado a oportunidade de rodar o Brasil, de visitar todos os nossos estados, de falar em vários congressos e conferências de liderança. E talvez as pressões na liderança sejam maiores ainda. E andando por aí percebo algumas crises que se agigantam na vida dos líderes, na vida de todas as pessoas. Por exemplo, há muita gente hoje que está no ministério, mas é vulnerável emocionalmente, frágil demais. Elas não conseguem sequer administrar os próprios problemas, quanto mais lidar com os problemas dos outros. Encontro pessoas confusas doutrinariamente, gente que está liderando o rebanho, pastoreando a igreja, mas ele mesmo não sabe muito bem para onde está indo. Ainda é um neófito na fé, não está maduro o suficiente para liderar. Encontro pessoas que, embora na liderança, estão perdidas financeiramente, não sabem administrar as finanças, gastam mais do que recebem, envolvem-se em dívidas, querem ter um padrão maior do que conseguem e acabam trazendo problemas para si, para sua família e para a igreja. Encontro líderes também que são despóticos, duros, cáusticos, ácidos, pesados demais, que mantêm o rebanho debaixo de um tacão cruel, pesado. As ovelhas têm medo, são ameaçadas, vivem num cabresto, intimidadas. Vejo também no outro lado disso, líderes fracos, que não lideram, que não governam, que não têm diretriz, que são guiados em vez de liderar. Encontro também líderes solitários, fazendo carreira solo, não tem network, não tem amigos, não tem parceria, não tem com quem repartir, com quem dividir as cargas, e acabam se estressando, acabam se esfalfando, acabam sem forças para prosseguir. Encontro também líderes desmotivados, gente que já perdeu o brilho dos olhos, gente que não tem mais sangue nos olhos, que não tem mais faca nos dentes, que já entrou numa espécie de letargia, num platô de acomodação. Então, são situações que a gente vê por aí nessas tensões da vida e nas tensões do ministério. Então, vou levantar aqui algumas dessas tensões. Normalmente na liderança, é o problema de fazer para competir. É triste constatar isso, mas tem gente que ainda hoje acha que ele precisa concorrer com o pastor, com a igreja, com a denominação. Ele não tem prazer nenhum na vitória do outro. Ele não fica feliz em saber que a igreja do irmão está crescendo, que o ministério daquele outro irmão está florescendo, que a igreja daquele outro irmão está crescendo, seja numericamente, espiritualmente, financeiramente. Não fica feliz quando o colega constrói um templo. Parece que essas pessoas estão lá para medir forças, para disputar espaço, para competir uns com os outros, quando na verdade o ministério não é competição, é cooperação. Paulo dizia: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Então, nós não estamos no ministério competindo, nós estamos cooperando. Nos alegramos uns com os outros, choramos uns com os outros, nós estamos servindo uns aos outros. Então, o nosso papel como pastor, como líder, como ah, servos de Deus, como crentes, é apresentarmos-nos a Deus como obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade. Não estamos disputando quem chega primeiro, quem recebe a medalha, quem levanta o troféu, quem recebe os louros da vitória. Não, isso é carnalidade, isso não é maturidade espiritual, isso é infantilidade espiritual. E nós não deveríamos fazer da vida cristã uma corrida na feira das vaidades, para buscar fama, reconhecimento. Segundo lugar, existe o grande problema do acostumar-se com o sagrado. Gente, lidar com as coisas de Deus é sublime, mas há o risco de você se acostumar de tal maneira com essas coisas sublimes
que elas já não mexem mais com você, já não encantam mais os seus olhos, já não mais iluminam o seu coração, já não trazem mais entusiasmo para a sua alma. Eu fico pensando na Bíblia, por exemplo, dos filhos de Eli, né. Eles nasceram como filhos de sacerdote, eles cresceram como sacerdotes, eles cuidavam do culto na casa de Deus, das ofertas, dos sacrifícios, mas eles não tinham respeito mais por aquilo. Eles não tinham senso de reverência mais com as coisas de Deus. Eles zombavam dos sacrifícios que eram trazidos, se apropriavam indebitamente daquilo que tinha que ser oferecido ao Senhor. Quando houve aquela batalha, eles levaram a Arca da Aliança, mas a vida deles não estava condizendo com aquele gesto, e a arca foi roubada, e eles foram mortos, e 30.000 pessoas perderam a vida. É triste quando as pessoas se acostumam com o sagrado a ponto de não ter mais nenhum zelo, reverência e cuidado com as coisas sagradas. A gente vê muito isso hoje. Pessoas que não mais têm reverência com o culto, não têm mais reverência ao entrar na casa de Deus, não têm mais reverência com a palavra de Deus, com a vida de piedade, com a vida de oração, com o culto, seja pessoal, particular, seja coletivo, porque acostumaram com o sagrado. Mas ainda, existe o grande problema no ministério de você cuidar dos outros e não cuidar de você mesmo. Há um grande risco nisso. Paulo, escrevendo, ou melhor, pregando, falando para os presbíteros de Éfeso e Mileto, disse assim: "Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue." Em outras palavras, você não está apto para cuidar dos outros se você não cuida primeiro de você mesmo. Você não pode apacentar os outros se você não vela pela sua própria vida. Você não pode pastorear os outros se você também não pastoreia você mesmo. Talvez a pessoa mais difícil de lidar é aquela que você vê diante do espelho. Então, cuide de você, porque a vida do líder é a vida da sua liderança. Ao mesmo tempo, os pecados do líder são os mestres do pecado. Então, cuide da sua vida, cuide das suas emoções, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, cuide da sua santidade pessoal, cuide da sua vida devocional. Leve uma vida na presença de Deus. E desta maneira, então, você estará qualificado para cuidar dos outros, porque a vida do líder é a vida da sua liderança, mas o pecado do líder são os mestres do pecado. Porque quando um líder peca, ele peca contra o maior conhecimento, ele exorta os outros e não obedece, ele, quando sofre um revés, mais gente é machucada e ferida. Então, cuide da sua vida, para depois, então, você cuidar das outras pessoas. Se eu quiser cuidar do outro, vendo um cisco no olho do outro, não enxergando uma trave que está no meu próprio olho, eu estarei agindo como um fariseu e não como um cristão. Mas ainda, existe um outro problema, que é a síndrome de sentir-se insubstituível. É achar que Deus precisa de nós. É achar que a obra não avança se nós não estivermos presentes. É pensar que a nossa vida, ela é a chave estratégica para as coisas funcionarem. Isso aconteceu com Paulo. Quando Paulo, eh, subiu para Jerusalém depois da sua conversão e dos seus 3 anos na Arábia, ele pensou que ele era seria o grande líder da igreja. Ele imaginou que ele tinha o melhor currículo para cuidar e liderar aquela igreja. Os apóstolos de Jesus eram galileus, e na Judéia eles eram tidos como gente de segunda classe. Os apóstolos de Jesus eram iletrados, e Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Ele, Paulo, tinha passado a sua vida de juventude e estudos aos pés de Gamaliel em Jerusalém. Ele foi agente do Sinédrio em Jerusalém. Ele perseguiu os cristãos em Jerusalém. Ele tinha o melhor credencial, ele tinha o melhor currículo, ele tinha a melhor formação, ele tinha os melhores talentos. Ele era o cara. Ele pensou isso. Mas quando ele chega lá, os cristãos não acreditaram na conversão dele, pensaram que ele estava sabotando a fé, que ele estava se infiltrando para perseguir os cristãos, e não o receberam. Deus golpeou o orgulho dele aí.
Barnabé o recebeu, o acolheu, apresentou os apóstolos, e ele tinha agora livre trânsito na igreja, mas os helenistas tomaram a decisão de matá-lo, e os membros se reuniram, os discípulos, e disseram: olha, não dá para você ficar aqui, você tem que ir embora da nossa igreja. Mas ele não quis ir. Então Deus apareceu para ele em uma visão, diz: ó, vai embora, eles não vão ouvir você. Ele também não saiu. Ele arrazoou com Deus: não, 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 não. Eu persegui a igreja aqui, quando matou Estevão, o testemunho, estava presente, consentia nisso. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Deus, o senhor pensa melhor. O senhor não pode cometer esse erro estratégico. No dia que eu for embora dessa igreja, a coisa não vai avançar. Eu sou insubstituível aqui. Mas Deus não mudou, foi ele que teve que mudar e mudar-se. E os discípulos levaram, então, de Jerusalém a Cesareia Marítima. Não, ele não foi, ele foi levado, ele saiu a reboque. Para aquele camarada que achava que ele era a chave estratégica, Deus disse: olha, meu filho, você pensa que você está precisando de mim? Que eu preciso de você? Você está muito enganado. É você quem precisa de mim, então faz um favor, arruma as malas e volta para casa. E sabe quanto tempo ele ficou lá? Em Tarsus? Cerca de 10 anos, no molho, longe dos holofotes. E Atos 9:31 diz que no dia que ele foi embora da igreja, a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Então, preste atenção nisso, só Deus é insubstituível. Deus, como dizia o nosso missionário pioneiro, Ashbel Green Sarton, Deus sepulta os seus obreiros e a sua obra continua. Deus levanta outros. Então não pense que você é o centro do universo, não é, Deus é. Deus nos dá o privilégio de servi-lo, mas a obra vai continuar depois que nós partirmos. Porque o importante não é o evangelista, é o evangelho, não é o pregador, é a pregação. Não se sinta uma pessoa insubstituível. Mas há um outro problema que eu quero levantar aqui, dentro dessas tensões, que é o problema da distração. Nós temos tanta coisa hoje que tentam roubar nossa atenção, que desviar os nossos olhos, tirar o nosso foco, né? Então, veja bem, a igreja primitiva, ela teve que enfrentar 3 investidas do inimigo. Primeiro, a perseguição no capítulo 4. É um ataque de fora para dentro. A igreja reagiu com oração. Segundo, a infiltração de Ananias e Safira, capítulo 5, tentando corromper a saúde espiritual da igreja. Agora, já que não consegue atacar de fora para dentro, tenta minar de dentro para fora. Já que não pode destruir pela perseguição, tenta enfraquecer pela infiltração. Mas aí o capítulo 6 muda de tática outra vez, agora é a distração. A igreja está crescendo, na medida que a igreja cresce, os problemas também crescem. E, de repente, as viúvas dos helenistas começaram a murmurar porque estavam sendo esquecidas ou, no mínimo, injustiçadas pela distribuição das ofertas. Então, houve uma murmuração na igreja. Os apóstolos que tomavam conta desse ministério podiam dizer: bom, mas crente murmura mesmo, deixa para lá. Outros poderiam dizer: bom, mas vamos trabalhar mais então, já estamos trabalhando muito, podemos trabalhar mais um pouco para evitar que haja murmuração. Mas não foi a decisão que tomaram. Eles disseram: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E vamos constituir homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé para esse ministério. Veja bem, precisamos ter foco. Tem a diaconia da palavra e tem a diaconia das mesas. Esses homens, os apóstolos, foram chamados para a diaconia da palavra e eles precisavam se dedicar à oração, porque sem oração não tem poder para pregar a palavra. Mas o ministério das mesas tem que ser feito. E não por qualquer um, por homens cheios do Espírito Santo, por homens cheios de fé, por homens cheios de sabedoria. E então a igreja corrige a sua rota, priorizando aquilo que de fato é prioridade, oração e palavra, apacentando o rebanho, e eles, em vez de ficarem distraídos com tantas coisas a fazer, centralizando tudo neles, não. Eles dividem tarefas, distribuem funções, elegem diáconos, encarrega os diáconos da diaconia das mesas, e a igreja então pode ter suas necessidades supridas, e aquilo que outrora era murmuração, agora é motivo de ações de graças e louvor. Por quê? Porque o foco foi corrigido. Como é que nós lidamos com isso? Me permita trazer à tona mais um item de tensão na vida, no ministério, que é o problema constante de você viver nessa linha tênue entre o urgente e o importante. Tudo é urgente hoje. Tudo é urgente. A pessoa bate a sua porta, é urgente. Um convite para um casamento é urgente. Um convite para uma festa de aniversário é urgente. Um churrasco entre os amigos é urgente.
Assistir a decisão de um campeonato mundial é urgente para alguns. Então parece que tudo é urgente. Mas às vezes, aquilo que parece ser urgente não é importante. O que é importante? Deus é importante. Sua família é importante. Sua igreja é importante. Seu trabalho é importante. Às vezes nós sacrificamos no altar do urgente as coisas importantes. Deixa eu dar um exemplo. Imagine que você chega em casa e seu filho, de 10 anos, diz assim: papai, mamãe, podem me ajudar aqui no dever de casa? Eu não estou entendendo. E tanto o pai quanto a mãe estão lá grudados na televisão ou no computador. Diz assim: filho, eu não tenho tempo agora. Liga para o seu professor, liga para o seu colega. E daqui a 5 minutos o filho escuta o telefone tocando e o pai ou a mãe atende e gasta meia hora ao telefone. E o filho fica com a pulga atrás da orelha pensando: mas meus pais não tinham tempo para mim. Por que eles gastaram meia hora no telefone com outra pessoa? Será que eu sou importante? Será que eu mereço prioridade na agenda deles? E se isso não for corrigido em tempo, esse menino de 10 anos vai vir um adolescente, com seus pontos de tensão na vida, com perguntas, com questionamentos. E quando ele tiver que abrir o coração e pedir ajuda, não vai ser para o pai e para a mãe. Porque lá atrás, pai e mãe deram mais atenção ao trabalho, aos amigos, a isso, aquilo outro, do que a eles. Seus filhos são importantes. Seu casamento é importante. Sua família é importante. As coisas de Deus são importantes. E às vezes nós sacrificamos o importante no altar do urgente. Nem tudo que é urgente é importante. É preciso ter discernimento. Bom, me permita trazer agora um último ponto. É um grande desafio você pregar e viver uma mensagem de valores absolutos inegociáveis numa sociedade rendida à ditadura do relativismo. A nossa sociedade está cada vez mais cheia de mimimis e de milindres. Qualquer coisinha as pessoas se encolhem como um caramujo, as pessoas se vitimizam, e então a gente fica cheio de dedos, porque não pode isso, não pode falar aquilo, não pode falar aquilo outro, estão castrando a liberdade das pessoas de se expressarem, de emitirem a sua opinião. Querem empurrar goela abaixo a ditadura do relativismo, da desconstrução dos princípios, da dilapidação dos valores morais, onde os fundamentos estão sendo destruídos, onde a inversão de valores é gritante, onde se aplaude o que deveria ter vergonha e tem vergonha daquilo que deveria aplaudir. E agora, nessa sociedade onde convida você a se conformar, a fazer concessão, a ter uma agenda absolutamente inclusiva, vale tudo, venha como você está, permaneça como você quiser. Aqui cada um é dono do seu nariz, aqui cada um toma a sua decisão, aqui ninguém interfere com ninguém, desde que você faça o que eu acho. Você tem liberdade para pensar como eu penso, você só não tem liberdade de discordar de mim. O que fazer numa sociedade dessa para viver, para pregar verdades absolutas que não fazem contorno, que não se adequam, porque não é a Bíblia que vai se adequar à cultura, é a cultura que precisa ser passada pelo filtro da Escritura. Esse é o posicionamento do cristão. Um cristão verdadeiro entende que a Bíblia não foi e não será, ela é a palavra de Deus, sempre viva, sempre atual, sempre oportuna, sempre verdadeira, infalível, inerrante, suficiente, inspirada, viva, poderosa. Alguns vêm com essa tolice: não, porque isso aí não serve mais, isso aí foi escrito lá para aquele tempo, agora não é mais outro tempo, agora mudou a cultura, agora mudou a linguagem, agora mudou os conceitos, agora mudaram os valores, agora é outro tempo, a Bíblia precisa ser atualizada, ressignificada. Bobagem! A Bíblia é a palavra de Deus, viva, atual, poderosa, oportuna, necessária. Então, viver de maneira digna do Evangelho nessa geração é um grande desafio. Porque isso vai gerar o quê? Perseguição, malquerença. Vão chamar isso de discurso de ódio. Porque você não se conforma com este século, mas você requer ser transformado pela renovação da sua mente em Cristo Jesus. Então, paute a sua vida não pelas
teorias translocadas, não pelas filosofias malucas, não pelos descalabros dos costumes, não pela ruína dos princípios, não pela inversão de valores. Paute a sua Bíblia, paute a sua vida pelos preceitos da palavra de Deus. Ela é atual e sempre será. E eu estou certo de que, se nós tivermos esta postura, nós haveremos de superar as tensões, nós haveremos de vencer as pressões, nós haveremos de caminhar de cabeça erguida, ainda que debaixo de hostilidade, mas certos de que estaremos agradando a Deus e abençoando as pessoas. Você não abençoa as pessoas por se conformar com o caos, por calar a sua voz, abafar a voz da sua consciência e sucumbir a esse liberalismo teológico e ético. Não, você glorifica a Deus e abençoa as pessoas na medida em que você vive uma contracultura, que você é sal da terra, que você é luz do mundo, que você é perfume de Cristo. Eu espero que estas breves considerações possam ser úteis para a sua vida espiritual. Eu espero que esses princípios sejam vividos, adotados, e que você possa ser um luzeiro a brilhar no meio deste mundo de escuridão. Que você seja uma voz altissonante nesta Babel de tantas vozes. Que você seja filho de Deus, a viver de maneira digna daquele que nos chamou das trevas para a luz. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Se essa mensagem foi oportuna para você, peço a gentileza de você se inscrever no nosso canal, de você compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Certamente, isso vai nos ajudar em muito a levar a palavra de Deus aos rincões da nossa pátria e às outras nações do mundo. O pastor condena a competição no ministério, lembrando que a obra é feita em cooperação. Adverte contra a perda da reverência pelo sagrado e confronta o orgulho, lembrando que só Deus é insubstituível. A mensagem central é um chamado à prioridade. Precisamos cuidar primeiro de nós mesmos antes de cuidar dos outros, priorizando o que é realmente importante sobre o que é apenas urgente. Finalmente, ele encoraja a Igreja a ter a coragem de defender os valores absolutos da Bíblia, recusando-se a se curvar à pressão do relativismo cultural para, assim, vivermos como luz e sal nesta geração. Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.